Quero que vocês abram a palavra em João, capítulo 12. Versículo 1. João capítulo 12, versículo 1. João capítulo 12, versículo 1, todo mundo achou aí? Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, digam Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vende esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Só até aí. Essa noite eu queria falar sobre adoração. E essa semana eu estive meditando sobre isso. Estive vendo algumas ministrações e falou muito a respeito disso. Isso marcou a minha vida. Porque eu tenho certeza que a adoração na vida de uma pessoa, na vida de um cristão, ela é essencial e ela é primordial. Porque a adoração nada mais é do que aquilo que a gente vai expressar. Seja um sentimento de gratidão, um sentimento de reconhecimento a alguém. Quando eu adoro alguém, quando eu venero alguém, é porque eu reconheço uma autoridade daquela pessoa sobre a minha vida, ou posso expressar ali um afeto, um carinho, um amor por aquela pessoa ou por aquele algo. Então, o que a gente pode retirar dessa palavra aqui? Ela é uma palavra muito conhecida. Existem muitos pregadores que ministram sobre ela, e eles falam muito a respeito disso. E a adoração nós podemos colocar como sinônimo uma entrega. Quando eu adoro, eu estou ofertando, eu estou entregando algo a alguém. E aqui a Bíblia diz que acontecia uma reunião na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. E durante a reunião, Maria, ela pegou algo que ela tinha de imenso valor, e a Bíblia diz que ela depositou aos pés de Jesus. Em algumas passagens, em Marcos e Mateus, a Bíblia relata que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Aqui a Bíblia está falando que foi aos pés de Jesus. Então, em alguns estudos contam que era em grande quantidade, a chegar ao ponto de ela derramar na cabeça e escorrer até os pés. E a Bíblia diz que ali era um vaso, um arratel de um unguento de nardo puro. O que era o nardo? O nardo, ele é uma planta que ele era usado de forma medicinal e também era usado para cuidar da pele, tratar a pele. A Bíblia não relata, mas estudos dizem que... A Bíblia só diz que é muito caro, mas não fala valor nenhum. Mas estudos contam que o valor desse vaso, desse pequeno frasco que ela tinha, era o equivalente a um ano todo de trabalho. Ou seja, você vai pegar o teu salário,
vai multiplicar por 12 e vai dar o valor. Né? Diz que aqui eram 300 dinheiro. Né? Então é como se fosse equivalente a 300 dias de trabalho. Pouco menos de um ano. Então, o trabalho todo que aquela mulher teve, ela depositou aos pés de Jesus. Talvez ali ela estaria ofertando o futuro da vida dela. Que com certeza ela estaria guardando talvez para investir em algo na vida dela. E naquela época, quando eles faziam esse ato de ungir alguém com óleo, é quando eles reconheciam a autoridade daquela pessoa sobre a vida dela. Então, no momento que Maria, ela pegou esse frasco e depositou, a Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus e depois ela enxugou com os cabelos. Naquela época eles tinham o costume de ter sempre uma bacia na entrada da casa, porque eles caminhavam muito descalço e por muito tempo. Então talvez eles estavam com os pés cansados. Quem não passa um dia todo de trabalho e não quer receber a massagem nos pés? Todo mundo quer. Né? Você sabe o quanto é cansativo, principalmente para quem trabalha o dia inteiro em pé. Então eles tinham aquele costume. Em outras passagens, se a gente for ler em Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia diz que eles questionavam aquilo ali, assim como Judas questionou. Mas Jesus diz: eu entrei na tua casa e tu nem mesmo teve a atitude de fazer isso que essa mulher fez. Então, ali ela estava depositando a vida dela, ela estava depositando um ano inteiro de trabalho. E ali, como era um unguento, era somente a essência. Ali daquela essência ela poderia produzir vários frascos de perfume e poder vender. Então ali ela estava depositando um sacrifício a Jesus. E daqui a gente tira a conclusão do que a gente tem depositado aos pés de Jesus. O que a gente tem ofertado a Deus. Às vezes a gente fala assim, vamos tocar um violão, vamos ligar uma música e vamos adorar a Deus. Mas o adorar a Deus, ele não se resume somente em você estar com a música e você levantar os seus braços e fechar os olhos e começar a cantar um louvor. Uma adoração, ela não se resume a isso. Uma adoração, ela é de fato a tua vida como um cristão. Isso que a gente faz aqui, que nós chamamos de adoração, ela é simplesmente um complemento da sua vida cristã, do que você viveu durante a semana. Se você não tiver uma ótima semana com Deus, a gente pode se esgoelar aqui, pedir para você cantar, levantar os seus braços, fechar os seus olhos, e não vai fluir nada. Porque a tua adoração genuína é lá quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo. Essa é a tua adoração. É daí que vai ser extraído o perfume, é daí que vai ser extraído a essência, é daí que vai sair o incenso suave a Deus. É isso que atrai a Deus. A adoração, ela atrai a glória de Deus. A adoração, ela atrai a presença de Deus. Quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos para pedir perdão pelos pecados do povo de Israel, ali eles atraíam a glória de Deus. Quando Elias, ele confrontou os profetas de Baal e ele clamou, ofereceu sacrifício, e ele clamou a Deus, aquela adoração dele, aquele sacrifício dele, atraiu a glória de Deus. Então, se existe uma coisa que vai atrair a glória de Deus, é a tua adoração. Você fala assim, Deus não está olhando para mim. Diante dessa minha dificuldade, diante desse momento difícil, Deus ele não está olhando para mim, Deus ele não está falando comigo, Deus ele não está abrindo os olhos para o que eu estou vivendo. Adore a Deus para você ver. Passa a adorar a Deus independente da circunstância que você está vivendo, que você vai atrair o olhar de Deus. Você vai atrair a glória de Deus. Quem nunca ouviu falar da Assembleia de Deus da Coreia do Sul? Que eles reservaram um lugar para eles terem um momento de adoração, de oração. A maior igreja do mundo. Eles compraram um prédio, eles fazem culto lá em um prédio, em salas. Porque eles não conseguem comportar a quantidade de discípulos. E por que a gente conhece essa história? Por que a gente ouviu falar já dessa história? Por quê? Porque o mundo se voltou para lá. A adoração se voltou para aquele lugar.
Existe um avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa, que foi um grande avivamento, foi um grande derramado da glória de Deus. Por que ficou conhecido esse momento? Porque a adoração a Deus estava naquele lugar. Então, não só Deus, mas como todo mundo se volta para aquele lugar. Por quê? Porque a adoração, ela atrai a Deus. Ela atrai o olhar de Deus. Aí você imagina uma reunião com os discípulos, com os sacerdotes, com os doutores da lei, todo mundo ali, aquela eloquência toda, aquela simbologia toda, aquela religiosidade toda, e a mulher pega um vaso e simplesmente passa no meio da reunião, quebrando qualquer e todo protocolo. Porque uma mulher ela não poderia nem ousar em fazer isso. Atrapalhar uma reunião indo muito mais de homens. Então ali ela quebrou todo o protocolo daquela reunião, daquele lugar, daquela casa. E a Jaqueline falou aqui a respeito de quando a gente vai receber uma visita, a gente procura deixar a casa o mais limpa possível. Mas você já prestou atenção o quão constrangido você fica, embora a casa ela esteja totalmente arrumada, limpa, mas se você não tiver algo para oferecer àquele visitante, você fica constrangido. É ou não é verdade? Você pode arrumar a casa completa, mas se você não oferecer um copo de suco, você fica constrangido. Meu irmão, não tenho nada para lhe oferecer. É ou não é? A Bíblia diz que em outra ocasião, não sei se outra ou se essa mesma, de que Marta ela se preocupou em arrumar e adornar a casa para receber Jesus. E a Bíblia diz que Maria ela ficou aos pés de Jesus e Marta fala: Jesus, o senhor não vai falar nada com ela? Eu estou aqui preparando a casa, arrumando a casa, e ela ia aos seus pés. E ele diz: acalma o teu coração, mulher, porque Maria ela escolheu a melhor parte. Então não importa a gente ter uma casa limpa e a gente não conseguir oferecer nada a Deus. Eu posso ter uma vida íntegra, eu posso ajudar os pobres, eu posso ajudar a viúva, eu posso ajudar o órfão, mas somente isso não é o bastante. Por quê? Eu preciso entregar algo a Deus. Eu preciso oferecer algo a Deus. Mas por que, Oranilton? Mas se já existe adoração, todo mundo pode adorar, eu já estou adorando a minha vida, ajudando as pessoas, ajudando os necessitados, mas Deus, Ele não procura por adoração. Deus ele tem adoração nos céus 24 horas. A Bíblia diz em Isaías 6 que os anjos o adoram, santo, 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 a todo momento. Então, Deus ele não está procurando por adoração. Ele procura pelo quê? Ele procura por adoradores. Então, Deus ele não está procurando uma adoração, porque a adoração ele tem 24 horas, ele tem todo o tempo no céu, os anjos adorando a Ele. Mas Ele procura adoradores. Então, somente não basta eu fazer obras se eu não exercer a minha fé. Por quê? A fé sem obras. Ou as obras sem fé. É a mesma coisa. Então, quando é que eu exerço a minha fé? Quando eu coloco e entrego ela a Deus. Existem dois tipos de fé. É a fé que você recebe e a fé que você entrega. A fé que você recebe é tipo quando alguém fala algo para a tua vida, decreta algo em direção à tua vida, e tu toma posse por quê? Pela fé. Ali é a fé que você recebeu. Mas existe uma fé que é a que você entrega. Quando você ofertar algo aqui, você está ofertando com a fé que recebe ou com a que entrega? Então você está depositando uma fé de entrega. Abraão, ele só foi chamado o pai da fé, não foi quando ele saiu da parentela, quando ele recebeu a palavra de fé de sair da parentela. Foi quando ele entregou Isaac em sacrifício. Ele só foi conhecido o pai da fé quando ele entregou o filho Isaac. Não foi quando ele recebeu uma palavra de Deus. Então nós temos que ser conhecidos por aquilo que a gente dá. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, ali foi uma oferta de sacrifício. Então, eu quero chamar a atenção de vocês e fazer uma reflexão do que a gente tem entregado para Deus.
Será que nós temos entregado a nossa vida a Deus de uma forma que agrada o coração dele? Será que nós temos entregado o nosso temperamento a Deus? Aí você pensa assim, Auronito, mas o que é que eu posso entregar para Deus? É aquilo que te afasta dele. Eu queria que você fizesse uma reflexão do que tem te afastado de Deus, do que tem te afastado da presença dele. Não estou falando da igreja, estou falando da presença dele, te afastar da presença dele, te afastar dele. Porque vai existir alguma coisa que vai ser denunciada na tua vida, que pode estar te afastando de Deus. Então a Bíblia diz que ela pegou o vaso, um unguento de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então ali, meu irmão, foi uma oferta de sacrifício, como se ela estivesse se humilhando diante de Jesus. E a Bíblia diz que um dos seus discípulos, Judas, que havia de traí-lo, falou: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? E a Bíblia diz, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Vão existir pessoas que elas vão ver a tua vida de sacrifício, a tua vida de entrega, e elas não vão compreender de que forma, essa forma que você tem vivido, essa forma que você tem se lançado, essa forma que você tem servido a Deus. Vão existir pessoas que não vão entender a tua adoração, a tua entrega. Vão ter pessoas que vão criticar. Mas o importante, irmãos, é que a gente está agradando o coração de Deus. Vai existir esse tipo de coisa, vai existir esse tipo de fala, esse tipo de palavra contrária, mas que a gente não venha esmorecer, que a gente não venha murmurar. Vai existir circunstâncias que vão abalar a tua fé, principalmente nos momentos difíceis. Mas a gente tem que se colocar firmes diante da presença de Deus. Existiu um ser chamado Satanás, Lúcifer, né? Que ele foi escolhido, ele foi colocado como um dos guardiões do escalão de adoração de querubins, de serafins. Ele foi escolhido para ser um adorador, para adorar a Deus. E a partir do momento que ele não passou mais a adorar a Deus, mas a adorar a si mesmo, a se exaltar, ele foi expulso dos céus, e foi expulso também uma terça parte. E por que existe essa barreira de nós entregarmos a nossa vida em sacrifício? Porque nós estamos hoje tomando o lugar de Satanás, o lugar de Lúcifer. Quando nós nos colocamos como adorador, nós estamos tomando essa posição dele. E ele não está nem um pouco satisfeito com essa atitude que nós tomamos. Podemos dizer que essa mesma circunstância aqui. Eu não quero desviar a atenção de que Judas aqui ele estava possesso. Com certeza ele estava. E ele quis criticar, ele criticou aquela atitude de Maria. Ah, Auronito, mas a Bíblia não fala que ele criticou. A Bíblia fala assim, quando ela diz que ele não estava preocupado com pobres, mas ele estava preocupado somente com dinheiro. E esse era o ponto fraco dele, que a Bíblia diz que ele ficava com o dinheiro da equipe e ele tirava tudo aquilo que tinha ali. Então, ele nem sequer entregava, mas também ele retirava aquilo ali. Nós sabemos que ele pagou muito caro por isso. Então, a Bíblia diz, não aqui, mas em outros capítulos, que é em Marcos e em Mateus, que Jesus, ele entende aquele processo, ele entende aquele momento, e ele fala que aquela mulher, ela estava preparando o corpo dele para ser entregue. Então, aqui antecedia dias antes dele ser crucificado. Após isso, se a gente for ler aqui, Judas, ele foi entregar Jesus, ele recebeu as moedas de prata, eles participaram da ceia,
Então aqui, esse momento, ele antecedia a crucificação de Jesus. Então, o que aquela mulher estava fazendo era preparando o corpo de Jesus, ungindo ele, preparando o corpo para que ele pudesse ser entregue ao sacrifício. E o interessante é que a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E aqui essa mulher, ela estava cuidando do corpo de Cristo. E nós como cristãos, nós temos cuidado do corpo de Cristo? Será que eu tenho cuidado da vida do meu irmão? Será que eu tenho cuidado da vida dele da forma que eu preciso cuidar? Isso também é uma adoração a Deus. Quando eu cuido da casa de Deus, quando eu cuido do corpo de Cristo, quando eu não maltrato, quando eu não falo mal, quando eu não traio, eu estou cuidando do corpo de Cristo. Então, nós precisamos que isso arda no nosso coração. Para você ver que a adoração não é simplesmente como eu falei no início. Você chegar aqui, levantar as suas mãos durante meia hora, fechar os seus olhos e cantar, e depois ir para a tua casa. Essa não é realmente a adoração em si. A adoração é tudo aquilo que você vive. É tudo aquilo que engloba a tua vida. No teu trabalho, na faculdade e na igreja. Cuidar do corpo de Cristo. Então aquela mulher, ela estava cuidando de Jesus, ela estava cuidando do corpo. E ele reconheceu essa atitude dela. Ela disse: enquanto existir a humanidade, a vida dessa mulher, ela vai ser perpetuada. A atitude dessa mulher, ela vai perpetuar. Então, foi um preço caríssimo que ela teve, um preço muito alto que ela pagou por isso. Eu entendo a crítica dessas pessoas, e nós temos esse olhar crítico, né? Nós temos esse olhar de que quando nós vemos alguém sacrificando a Deus, entregando algo a Deus, muitas das vezes as pessoas têm esse olhar crítico, achando que aquilo ali vai ser em vão. Eu quero te dizer que tudo que nós entregamos para Deus, nada é em vão. Tudo que você oferta a Deus, nada é em vão. Até as tuas horas durante o dia que tu vive, que você oferta, que você entrega a Deus, não é em vão. Até esse momento que nós estamos vivendo aqui, de se alimentar da palavra, de poder ter comunhão com os irmãos, de poder ofertar, tudo isso é válido para a tua vida. Tudo isso é acréscimo, tudo isso é galardão. Então eu tenho certeza que essa mulher, ela recebeu o galardão dela. Embora ela tenha entregado, ofertado tudo que ela tinha, tudo que ela poderia entregar e ofertar, ela recebeu como galardão. E a Bíblia diz no versículo 3 que ela ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E a palavra diz que encheu a casa do cheiro do unguento. Então, no momento que ela derramou unguento, aquele perfume nos pés de Jesus, a Bíblia diz que o cheiro se espalhou por toda a casa. Alguém aqui já quebrou um frasco de perfume? Muito caro. Aí você ficou pensando: oh meu Deus, eu não vou falar o nome da marca não, para não fazer o marketing, né? Mas, oh meu Deus, foi com tanto sacrifício esse perfume, né? E aí quando você quebra, você pode estar lá na calçada, mas você vai sentir o cheiro. Eu estava ali me produzindo agora para vir para o culto, aí botei dois toquinhos aqui do presente que eu fui abençoado aqui. Amém, Deus abençoe a vida da irmã. E aí o pastor chegou lá na porta: ixi, menino, que cheiro é esse? É filho de barbeiro, é? Na hora que eu estava passando. Então, o perfume se exalou naquele ambiente. O que isso significa? A minha adoração, ela tem que impactar outras pessoas. O perfume que vai exalar de mim, ele tem que tocar outras pessoas. Por onde você passar, as pessoas vão sentir o cheiro da adoração. As pessoas vão ver: meu irmão,
Tem alguma coisa diferente nesse homem, tem alguma coisa diferente nessa mulher. Para você ver que a adoração não é somente aqui, não. Para você ver que a adoração, ela não se resume nesse momento aqui, mas a adoração é a tua vida como cristão. Que por onde você passar, você tem que levar esse cheiro de adoração. Por onde você passar, você tem que exalar esse perfume, você tem que exalar a Cristo, você tem que exalar a Jesus. Quando Deus mandava no Antigo Testamento, quando Deus mandava os sacerdotes, o povo sacrificar a Deus, ele sentia o cheiro da fumaça do sacrifício. Ele era atraído por isso. Ele era atraído pelo aquele sacrifício. É como se Deus estivesse nos céus e começasse um sacrifício de repente, e Deus começasse a sentir aquele cheiro. É da mesma forma a nossa vida. O perfume que nós vamos derramar como adoração a Deus, a Jesus, ele tem que exalar por onde a gente passar. As pessoas têm que sentir o prazer de estar perto de você. Quando passa alguém por você, você sente ou não? Quando ela está perfumada, você sente. Quando ela está cheirando mal, você sente também? E você se agrada desse mau cheiro? Da mesma forma é Deus. Se nós não exalarmos esse perfume, a gente vai estar ocasionalmente exalando um mau cheiro para Deus. E quando é que eu exalo esse mau cheiro, Aronilton? Quando eu estou no pecado. O meu pecado, ele causa um odor a Deus. Ele cheira mal para Deus. Quando eu estou no pecado, ele vai denunciar. Eu vou ser denunciado na hora, porque Deus ele vai sentir aquele mau cheiro. Ele vai sentir o desagrado. Então você vê o quão é importante a nossa vida como cristão, a gente sacrificar. Quando eu não sacrifico a minha vontade, quando eu não sacrifico a minha carne, quando eu não alimento o espírito, esse meu pecado ele é denunciado e ele exala mal para Deus. O cheiro exala mal para Deus. Mas quando eu sacrifico, que eu rejeito a minha carne, quando eu alimento o meu espírito, quando eu me encho do Espírito Santo, a minha vida, ela exala um perfume não somente para Deus, mas ela exala um perfume a todos aqueles que estão ao meu redor. Então todos eles têm que sentir. A tua casa, ela tem que sentir esse perfume. O teu ambiente de trabalho tem que sentir esse perfume. No supermercado, as pessoas têm que sentir esse perfume. Na fila da lotérica, você tem que sentir esse perfume. Você tem que exalar a Deus. Sabe quando você baixa um olho em alguém e você vê assim, é tão bom ficar perto dessa pessoa, é tão bom ficar perto desse homem, dessa mulher. Você se sente bem. Mas existem pessoas em ambientes que quando você entra, você sente, meu irmão, que negócio pesado. Você sente, imagina Deus. O quão isso é sensível e quão isso é importante. Então a Bíblia diz que ela enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu a casa, e a casa se encheu do cheiro do unguento, do cheiro do perfume. Então existem a outra versão em Marcos e em Mateus, é Mateus 26, quem quiser anotar, Mateus 26, 6, que fala sobre a outra versão, de que Jesus olha para ela, ele fala, mulher, perdoados são os teus pecados, a tua fé, ela te curou, a tua fé, ela te salvou. Então, ela não somente entregou tudo o que ela tinha, ela não somente adorou a Deus, ela não somente sacrificou a Deus, mas como ela teve a vida dela restaurada. Ela teve a vida dela limpa, ela foi limpa naquele momento. Então, se existia algo de errado, se existia um pecado denunciando a vida dela, naquele momento, ela foi sarada e ela foi curada. Tão somente porque ela entregou algo a Jesus. Tão somente porque ela sacrificou. Então você deve estar pensando, eu vou sacrificar o meu melhor, eu vou sacrificar tudo aquilo que eu posso sacrificar a Deus, mas será que eu vou ter retorno? A gente fica pensando assim. Será que isso não é sacrifício de tolo que eu estou fazendo?
Será que não é sacrifício de tolo eu ter que abrir mão do meu domingo à noite para assistir o Faustão e ir para a igreja? Você nem se ainda tem Faustão, né? Ir para a igreja. Será que 2 horas da minha vida, do meu dia, eu entregar para Deus é um sacrifício de tolo? Ou será que se eu tiver meu momento ali com Deus, fechar a porta do meu quarto e orar, será que vai ser um sacrifício de tolo? Ou se eu passar horas e horas adorando e orando a Deus? Muitas das vezes a gente tem essa dúvida do que a gente vai receber a Deus. É porque a gente tem essa mania de querer somente receber de Deus. Somente receber, somente sugar de Deus. A gente nunca quer entregar. A gente quer somente receber. É como Judas aqui. Enquanto a mulher entregava para Jesus, ele queria receber, ele queria para ele. Ele queria tomar posse daquilo. Já não bastava aquilo que ele roubava da equipe, da igreja, dos discípulos. Mas ele queria muito mais, porque a mulher tinha aquele desejo de entregar, de ofertar, mas ele tinha aquele coração de ganância, de querer receber. Então, você vê que ele tinha o ensinamento de Jesus, ele andava com Jesus, ele via os milagres acontecendo, ele via as pessoas sendo curadas, mas ele não conseguia ter aquele espírito de adorador. Está vendo o quão é importante você não somente vir à igreja como um religioso, mas você ser igreja onde você estiver? De você ter 10 anos de crente ou 20 anos de crente e não entender o que é adoração. Aquela mulher ela não ficava 24 horas com Jesus como Judas ficava. Ela teve alguns momentos ali com Jesus, mas ela entendeu a autoridade de Jesus, ela entendeu que ela precisava entregar para ele. Judas ele teve uma vida inteira não, mas muitos anos da vida dele, mais ou menos 3 anos que foi o ministério de Jesus, e ele não conseguia entender isso no coração dele. Ele não conseguia entender essa autoridade de Jesus, tanto é que quando ele não hesitou em trair Jesus, em trocar por simples 30 moedas. Ele não hesitou, por quê? Porque a partir daquele momento ele já não reconhecia Jesus como autoridade sobre a vida dele. Mas aquela mulher, ela reconhecia sim. Ela reconhecia a autoridade que Jesus tinha sobre a vida dela. Então, eu só consigo adorar, eu só consigo entregar, eu só consigo ofertar algo a alguém quando eu reconheço aquela autoridade daquela pessoa e quando eu tenho intimidade. É muito mais fácil você dar um presente para alguém que você ama, que você gosta, para uma pessoa que você nem conhece. Eu não sei nem se isso é possível, só se for, um amigo secreto, né? Mas quando você conhece aquela pessoa, você sabe do que aquela pessoa gosta, você sabe do que aquela pessoa veste, o que aquela pessoa gosta de comer. Por quê? Porque você tem uma intimidade com aquela pessoa. Maria, ela já tinha uma intimidade com Jesus, porque Jesus, ele já tinha o hábito de andar na casa dela. Então, ela já conhecia talvez até a essência de Jesus, já sabia os gostos, já sabia o que ele gostava de comer, o que ele gostava de ouvir, o que ele gostava de falar. Então, Maria, ela teve essa intimidade com Jesus. Então, eu acredito que foi fácil para ela saber o que ia agradar o coração dele naquele momento. Foi fácil para ela saber o que ia agradar o coração dele. Então, nós temos que ter essa intimidade com Jesus. Nós temos que entender o que vai agradar. O que eu vou tirar da minha vida que vai agradar o coração de Jesus. O que eu vou retirar da minha vida que vai agradar o coração dele. O que eu vou tirar da minha vida que vai fazer com que o olhar de Deus, ele se volte para a minha vida, ele se volte para a minha casa, ele se volte para a minha família. O que eu preciso entregar a Deus para que eu agrade a Ele, para que eu agrade o coração dele. Quando eu me referi à história de Elias, que ele confrontou os profetas nessa mesma situação, eles tiveram um momento de adoração ao Deus deles, que era um Baal. E eles não conseguiram nada naquele sacrifício. Até porque o Deus dele não existia, não era o Deus vivo. Mas quando Elias ele orou, porque ele tinha intimidade, Deus respondeu de uma forma rápida a Elias. Então nós temos que ter essa intimidade. Eu vi uma ministração que um certo homem perguntou para outro, e falou assim: por que você é tão usado por Deus?
Porque quando você clama, quando você ora para que as pessoas vão ser curadas, o teu desejo ele é atendido, as pessoas são curadas de uma forma rápida. E ele citou um exemplo. Existe um fogão na tua casa. Vai ter lá uma boca do fogão acesa e uma apagada. Qual é que você vai usar primeiro? A que está acesa. Deus ele procura esses adoradores que estejam prontos para a obra dele. Essas pessoas que estejam disponíveis para a obra dele. Nós precisamos estar acesos para que Deus possa nos usar. Nós precisamos estar acesos e prontos para que Deus venha usar a nossa vida de alguma forma. Às vezes você clama por algo, às vezes você busca algo, mas será que você está pronto? Será que você tem conseguido atrair o olhar de Deus, a atenção de Deus? Será que você está com o teu coração disponível para Deus? Ou você está com o teu coração fechado para que Ele venha trabalhar na tua vida? Às vezes nós queremos ser usados, mas não queremos ser transformados. Às vezes nós queremos ser tocados, mas nós estamos fechados para Deus. Não tem como eu ser usado por Deus sem que eu venha ser transformado. Não tem como eu liberar cura, ou desejar cura para alguém se eu não for curado. Quando eu falo cura na vida emocional, na vida sentimental. Então eu preciso ser transformado, eu preciso estar preparado para que Deus ele venha me usar. Para que Deus ele venha trabalhar na minha vida, para que eu venha ser um instrumento de Deus nessa terra. Então você vê que a adoração, mais uma vez eu digo, não se resume disso, mas a sua vida cotidiana, a sua vida cristã, a sua adoração, ela se resume nisso, na sua vida diária, onde quer que você for. Então que nós possamos ser esse perfume que venha a ser exalado para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Que Deus ele possa nos usar de hoje em diante. Que Deus ele possa tocar a tua vida de uma forma que você nunca foi tocado. Mas você precisa estar com o teu coração disponível. Você precisa estar com o teu coração aberto. Irmãos, não adianta você vir à igreja e não estar com o teu coração aberto. Não adianta você vir para a igreja e estar pensando no boleto que tu vai pagar amanhã, irmão. Você tem que se entregar 100% para Deus. Você tem que entregar a tua vida, irmão, e mergulhar na presença de Deus. Não espere que um louvor ele venha tocar para você ter que entregar algo a Ele. Uma adoração, você fala assim, Aronilton, mas eu não sei adorar a Deus. Meu irmão, adorar alguém, adorar a Deus, é você exaltar a Ele, é você falar palavras de amor, de gratidão a Ele. Quando você ama alguém, você não precisa que uma pessoa te estimule para você falar algo para alguém, um eu te amo para alguém, porque você já vem dentro, aquilo já vem dentro de você. A palavra diz que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Então se eu estou cheio de Deus, irmão, se eu estou cheio da presença dEle, eu vou exalar isso, eu não vou precisar que ninguém me estimule para isso. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou cheio da presença de Deus, eu não preciso que alguém me estimule para que eu venha entregar isso para Deus. Isso tem que fluir de uma forma natural. Isso vai ter que fluir de uma forma, eu nem digo automática, mas de uma forma que você entregue da melhor maneira, que você não precisa ser tocado por alguém, faça isso, faça aquilo. Meu irmão, nós não somos marionetes, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Será que você não tem nada para entregar para Deus? Será que a tua vida não tem nada que você possa entregar para Deus? E embora você não tenha nada, eu não tenho palavras para expressar para Deus, eu não tenho nada para falar para Deus, irmãos, mas entrega a tua vida para Deus. Aronilton, mas eu tenho medo de me entregar para Deus, eu tenho medo de expressar minha adoração e pensar naquilo que as pessoas podem dizer. Irmãos, a gente está vendo aqui um exemplo claro do que a gente pode ter vivido, pode ter passado. Irmãos, expressa a tua adoração para Deus, entrega a tua vida para Deus e não se importe com o que as pessoas vão dizer. A presença de Deus, ela vale mais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que você possa abrir o teu coração nesse momento e fazer a tua melhor entrega em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus.
Abre o teu coração para Ele nessa hora. Pai Santo Jesus. Pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu te dei. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, que eu fui perdoado logo que te vi. Aleluia. E todos os meus tesouros, Deus, eu vou derramar diante de Ti. Quebra o vaso na presença dEle. Derrame o perfume na presença dEle. Expressa a tua adoração a Ele. Teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Você tem liberdade de vir aqui à frente, amém? Você tem liberdade nesse lugar. A palavra diz que onde o Espírito está, ali há liberdade. Aleluia, Jesus. És bem-vindo nesse lugar, meu Deus. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, que eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Se você nessa noite tem algo, você precisa ser curado, uma área da tua vida que tu precisa ser curado. Se tem algo na tua vida, uma enfermidade que esteja te afligindo nesses dias, a tua vida emocional, se você precisa ser livre de algum vício, eu quero te convidar a vir aqui na frente para a gente orar pela tua vida. Tem passado por alguma dificuldade, alguma enfermidade, em nome de Jesus, nós queremos orar por você nessa noite. Se existe algo na tua vida que tu precisa ser liberto, derrame aos pés do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A oportunidade é essa. Expresse para Deus, entregue para Deus aquilo que tu precisa realmente ser liberto. Aleluia, Deus. Tua presença vale mais. Uma cura que tu deseja para a tua vida. Vale mais. Esse é o momento, queridos, em nome de E não Jesus. importa o preço, o perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés,
presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais.